Você já reparou quantas pessoas estão completamente perdidas na vida, mesmo tendo dinheiro, amigos, carreira e até seguidores nas redes sociais? Quantas vezes você viu alguém desmoronar de repente? Alguém que parecia bem, mas que lá dentro estava sendo engolido por ansiedade, medo, vazio. E o pior, muitas dessas tragédias poderiam ter sido evitadas se essas pessoas tivessem aprendido uma coisa simples, mas poderosa. A chave da transformação não está fora, está dentro. Está em você. Mas ignorar isso tem um custo, e esse custo pode ser a sua sanidade, sua paz, ou até sua própria vida. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que o estoicismo pode ser a virada que você estava procurando. E se você assistir até o final e aplicar o que vou te mostrar aqui, sua vida pode mudar de forma tão profunda que até quem convive com você vai notar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Adriano. Estudo e pratico o estoicismo há mais de 10 anos. E nesses anos todos, eu vi uma coisa se repetir. As pessoas sofrem porque estão tentando mudar tudo, menos a si mesmas. E é por isso que eu estou aqui, para te mostrar como virar essa chave. Sabe aquele momento em que tudo parece desmoronar? Quando a pessoa que você ama vai embora? Quando um projeto que você se dedicou por meses dá errado? Ou quando você é demitido de forma inesperada, mesmo dando o seu melhor? É exatamente nesse instante que a maioria das pessoas colapsa por dentro. Elas perdem o chão, se revoltam, entram em desespero. Mas o que pouca gente entende, e o que os antigos estoicos já sabiam, é que a dor em si não destrói ninguém. O que destrói é a forma como reagimos a ela. Epicteto dizia: não são os eventos em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre eles. Isso muda tudo. Porque veja, perder um emprego, passar por um divórcio, enfrentar uma doença, são situações que acontecem todos os dias com milhões de pessoas. Mas por que algumas afundam e outras se levantam mais fortes? Por que algumas usam a dor como combustível e outras como cova? A resposta está naquilo que você decide controlar. E o problema é que a maioria das pessoas vive tentando controlar o que está fora. A opinião dos outros, o comportamento do parceiro, o resultado do esforço, o reconhecimento do chefe, a validação nas redes sociais. Só que tudo isso está fora do nosso domínio. E tentar controlar o que está fora é como tentar segurar água com as mãos. Agora eu te pergunto, você já perdeu noites de sono imaginando tudo que poderia dar errado no futuro? Já se pegou revivendo cenas do passado que não tem como mudar? Já gastou sua energia tentando convencer alguém a te valorizar, a te entender, a te aceitar? Se a resposta for sim, e para a maioria das pessoas você está tentando controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. E isso cansa, isso adoece, isso esgota. Só que há um outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais firme, mais lúcido. E esse caminho é voltar-se para dentro, dominar o que está em você. Seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes, seus julgamentos, sua presença. Veja bem, você não controla se vai ser traído, criticado ou rejeitado. Mas você controla se vai se reduzir a isso ou se vai crescer a partir disso. Você não controla se alguém vai mentir para você. Mas você pode escolher se vai se tornar tão amargo quanto quem mentiu. Ou se vai manter sua integridade. Esse tipo de consciência não é comum. Mas quando você desenvolve essa percepção, você começa a sair da reatividade automática e entra em estado de clareza. Foi isso que fez Viktor Frankl escrever uma das frases mais impactantes da história. Tudo pode ser tirado de um homem exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância. Isso é estoicismo em estado puro. É lembrar que entre o que acontece e a nossa resposta, há um espaço. E nesse espaço mora o nosso poder. E sabe o que é mais curioso? A ciência moderna está confirmando o que os estoicos sabiam há mais de 2000 anos. A Universidade de Cambridge publicou estudos que mostram os efeitos da autorresponsabilidade emocional. Pessoas que desenvolvem um senso mais elevado de autorresponsabilidade emocional apresentam níveis mais baixos de ansiedade, menos quadros depressivos e mais estabilidade emocional em estresse prolongado. Não se trata de negar a dor nem fingir que está tudo bem.
mas sim entender que a maneira como você interpreta os eventos molda sua realidade interna. E quando você muda o foco, do controle externo para o controle interno, o mundo pode continuar caótico, mas você permanece centrado. Um exemplo clássico disso é Nelson Mandela. Depois de 27 anos preso injustamente, ele poderia ter saído destruído e ressentido. Mas não. Ele saiu em paz, com clareza, com propósito, porque durante todos aqueles anos de prisão, ele escolheu dominar o que estava dentro, sua mente, sua postura, sua dignidade. Agora eu te pergunto, você quer continuar vivendo uma vida onde qualquer mudança externa te destrói por dentro? Ou quer permanecer em pé mesmo quando tudo desaba? A verdade é que o controle não está nas circunstâncias, mas na sua resposta a elas. E a partir de hoje, se você quiser, pode começar a treinar isso. Quando alguém te provocar, observe sua reação antes de responder. Quando surgir uma crise, questione: o que está ao meu alcance agora? Quando se sentir injustiçado, pergunte: como eu posso agir com honra mesmo assim? Porque quando você se guia pela bússola de dentro, você não apenas sobrevive à tempestade, você se transforma com ela. Essa transformação, silenciosa, profunda e inabalável, começa quando você decide parar de controlar o incontrolável e começa a dominar o que sempre esteve nas suas mãos. Quantas vezes você já se pegou repetindo, dia após dia, os mesmos pensamentos negativos? Minha vida não tem sentido. Nada nunca dá certo para mim. Eu sempre sou deixado de lado. Talvez você nem perceba, mas essas frases que você repete, mesmo que em silêncio, estão moldando quem você está se tornando. A verdade é que o que você alimenta cresce e o que você repete se fortalece. Marco Aurélio dizia: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. E o que ele quis dizer com isso é brutalmente verdadeiro. A forma como você pensa determina a forma como você sente, como age e, no fim das contas, como vive. Hoje, milhares de pessoas vivem presas num ciclo invisível de autossabotagem. Acordam já pensando no pior, trabalham o dia inteiro tomadas por dúvidas e dormem carregando emoções acumuladas. Talvez você se identifique com isso. Talvez já tenha se olhado no espelho com vergonha ou sentido um vazio no peito, como se perdesse algo sem saber o que é. E isso não é só emocional, é físico. Seu cérebro escuta tudo o que você diz. Mesmo em silêncio, ele registra, se adapta e se molda a isso. A neurociência moderna chama isso de neuroplasticidade. Quanto mais você repete um pensamento, mais forte aquele circuito neural se torna. Você está literalmente esculpindo seu cérebro com os pensamentos que escolhe alimentar. E se repete medo, torna-se medo. Se repete reclamação, vira insatisfação. Mas se começa, ainda que devagar, a repetir pensamentos de aceitação e presença, começa a se reconstruir de dentro para fora. Isso não é fingir positividade o tempo todo, nem tapar o sol com a peneira, mas escolher conscientemente o que entra na mente, porque o que entra, molda. Pensa nisso. Quantas vezes por dia você se compara com os outros? Vê um corpo perfeito, uma carreira ideal e se sente inferior, sem notar que aquilo é só um recorte. É justamente essa repetição de comparação, frustração e inferioridade que destrói a autoestima de milhões que alimentam por anos pensamentos que enfraquecem a alma. Até que um dia simplesmente desistem de si mesmas. Foi exatamente o que aconteceu com Amy Winehouse, talentosa, sensível e autêntica, mas prisioneira da própria mente. Ela se envolveu com vícios, relacionamentos abusivos e autocrítica destrutiva. Não por ser fraca, mas porque nunca aprendeu a se observar, proteger ou filtrar o que alimentava. Por outro lado, Denzel Washington criou um escudo interno. Veio da periferia, enfrentou racismo, rejeição e ainda assim manteve disciplina e clareza de propósito. Ele é conhecido por repetir diariamente palavras de gratidão, oração e foco, entendendo que a mente é um jardim. E se você não planta nada, o mato cresce. Você pode pensar: e se eu não conseguir controlar meus pensamentos? A verdade é que ninguém consegue todos, mas você pode escolher quais vai alimentar. E essa escolha muda tudo. Anote, questione. Quando pensar não sou bom o bastante, pergunte:
Isso é um fato ou só um medo? Quando pensar ninguém se importa comigo, pergunte: será que isso é verdade? Ou estou apenas ferido hoje? Treinar a mente não é algo que se faz uma vez. É como escovar os dentes. É higiene mental diária. E a ciência confirma isso. Pesquisas do Journal of Cognitive Therapy mostram que reestruturar pensamentos negativos por apenas 10 minutos ao dia reduz sintomas de ansiedade e depressão em menos de 3 semanas. É como dizia Sêneca: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. A sua mente pode ser seu maior inimigo ou sua maior aliada. E essa escolha começa agora. A cada pensamento você planta uma semente. A pergunta é: você quer colher o quê? Porque no fim não importa o que o mundo grita para você. O que molda quem você é o que você decide sussurrar para si mesmo todos os dias. A dor faz parte da vida. Isso ninguém pode negar. Ela chega sem pedir licença, sem bater na porta, sem dar tempo para a gente se preparar. Ela vem no fim de um relacionamento, na perda de alguém que amamos, na notícia de uma doença, na frustração de um sonho que não se realizou. E nesses momentos, tudo parece desabar. Mas o estoicismo ensina que existe uma diferença entre a dor e o sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sêneca dizia: somos mais frequentemente afligidos pelo medo do que pela realidade. Muitas vezes, não é a dor em si que nos destrói, mas a história que contamos sobre ela. É o apego, a revolta, o porquê comigo, o isso não é justo que nos prende ao sofrimento. Quantas vezes você já ficou preso em uma dor do passado por semanas, meses ou até anos? Quantas vezes você se viu repetindo mentalmente a mesma cena dolorosa, revivendo o que te machucou, como se estivesse acontecendo de novo? Essa repetição não é cura, é tortura emocional. E o mais cruel é que muitas vezes fazemos isso sem perceber. Nos apegamos tanto ao que nos feriu, que a dor vira identidade. E aí, deixamos de viver o presente para alimentar um sofrimento que já devia ter sido enterrado. Imagine 2 pessoas que perdem o pai. Uma transforma essa dor em inspiração. A outra revive a perda por anos, culpando Deus, a vida, tudo. Mesma dor, destinos diferentes. O que muda? A forma como encaram a dor. O estoico sente, chora, mas entende que há algo maior que a dor, o significado que você dá a ela. Isso vale para todas as áreas da vida. Foi exatamente esse tipo de dor não processada que, com o passar dos anos, consumiu o artista Kurt Cobain, um homem extremamente sensível, talentoso, mas afundado em dores que ele nunca conseguiu transformar. Ele carregava traumas de infância, dilemas existenciais e o peso insuportável da fama, e em vez de transformar essa dor em força, permitiu que ela o consumisse por completo. Kurt não era fraco. Ele apenas nunca aprendeu a lidar com a dor sem se tornar refém dela. E é aqui que entra algo poderoso. A ciência confirma o que os estoicos já diziam há mais de 2 milênios. Pesquisas conduzidas pela Universidade Harvard indicam que pessoas que praticam a aceitação consciente da dor reduzem em até 50% os sintomas de ansiedade e depressão. Reconhecer a dor sem julgamento ou fuga ativa áreas cerebrais relacionadas à autoconsciência e à resiliência, promovendo equilíbrio emocional e clareza interna. E talvez você esteja se perguntando: como eu aplico isso na prática? Como sentir dor e sem ser engolido por ela? A resposta começa com uma única palavra: presença. Quando algo doloroso acontecer, não fuja nem reprima. Pare, respire, observe, dê nome ao que sente. Tristeza, reconheça. Raiva, acolha. Medo, aceite. A dor só grita quando não é ouvida. Mas quando você escuta com atenção o que está se passando dentro de si, algo extraordinário acontece. Você começa a se libertar. O próximo passo é buscar sentido. Pergunte: o que essa dor quer me mostrar? Como posso crescer com isso? Que parte de mim precisa amadurecer agora? Essa busca por sentido transforma a dor em professora. E é isso que separa os que afundam dos que ascendem. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta há um espaço. E é nesse espaço
que habita o nosso poder de escolha. Nessa escolha mora a liberdade e o crescimento. Quando você entende isso, você para de correr da dor. Você aprende a caminhar com ela. E quanto mais você caminha, mais forte você se torna, até que um dia, aquela dor que parecia insuportável vira cicatriz. E uma cicatriz é o símbolo de que você venceu, de que você sobreviveu àquilo e ainda está aqui. O sofrimento é como uma corrente, e a chave para quebrá-la é a consciência. Seja qual for a dor que você carrega hoje, ela pode te destruir ou te lapidar, porque no fim você não escolhe o que sente, mas pode escolher o que fazer com isso. É nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Somos bombardeados por alertas, mensagens, opiniões. E no meio de tanto barulho, esquecemos como escutar a nossa própria voz. Vivemos num mundo onde o silêncio virou desconforto. Estar só virou sinônimo de perda de tempo e ficar com seus próprios pensamentos se tornou assustador. Mas o estoicismo nos ensina algo valioso. Quanto mais barulhento estiver o mundo lá fora, mais essencial se torna cultivar o silêncio aqui dentro. Porque é nesse silêncio que a gente se encontra. É nele que nasce a clareza. É no silêncio que você finalmente ouve quem você é, sem o eco das expectativas dos outros. Sêneca escreveu: "A solidão é para o espírito o que a dieta é para o corpo, mortal se for excessiva, mas essencial de tempos em tempos." E a verdade é que a maioria das pessoas vive cercada de ruído justamente para não precisar encarar o que está aqui dentro. Porque quando tudo silencia, vem à tona aquilo que está mal resolvido. As dúvidas, as angústias, as inseguranças, os medos. Mas fugir disso só adia o inevitável. Mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que foi ignorado cobra o seu preço. Quantas vezes você já pegou o celular sem nem saber por quê? Quantas vezes ficou rolando a tela por horas, como se estivesse fugindo de algo? Quantas vezes se sentiu sozinho mesmo cercado de gente? Esse é o vazio moderno. E ele não é preenchido com mais barulho. Ele só se acalma com presença. Você não precisa virar um monge, mas precisa, pelo menos uma vez ao dia, silenciar o mundo para ouvir a si mesmo. Comece com 10 minutos, sem celular, sem TV, sem distração. Apenas sente-se, respire, escute. No começo, vai parecer estranho, inquietante até, mas com o tempo você vai perceber algo que ninguém te ensinou. O silêncio não é vazio. O silêncio é onde mora a resposta, e isso é comprovado. Estudos da Universidade de Harvard mostraram que pessoas que praticam pelo menos 10 minutos de silêncio intencional por dia têm redução significativa dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e apresentam melhora na clareza mental, foco e equilíbrio emocional. É no silêncio que você começa a perceber o que está vivendo no automático. As decisões que você tomou só para agradar os outros. Os caminhos que você seguiu por medo e não por escolha. As máscaras que você veste porque acha que precisa ser algo para ser aceito. E aí você começa a se fazer perguntas que talvez nunca tenha feito. Quem sou eu quando ninguém está olhando? O que realmente me move? Quais ruídos tenho usado para evitar escutar minha verdade? Essas perguntas não surgem no meio do caos. Elas nascem quando você silencia. E aqui vale lembrar, o silêncio também é proteção, porque no momento em que você se torna consciente da sua própria voz, você para de se deixar levar pela voz dos outros. É por isso que figuras como Keanu Reeves inspiram tanta gente. Ele é conhecido pelo jeito introspectivo, calmo, contido. Já enfrentou tragédias, perdas profundas, pressões imensas, mas nunca explodiu publicamente. Nunca usou o sofrimento como desculpa. Pelo contrário, ele escolheu viver com discrição, propósito e equilíbrio. O silêncio para ele não é fraqueza, é força interior. E acredite, essa força está disponível para todos nós, mas é preciso criar espaço. É preciso fechar as janelas do mundo externo para abrir as portas do mundo interno. Porque quanto mais você se conhece, menos você se vende. Quanto mais você se escuta, menos se afeta pelo que os outros dizem. E quanto mais você se conecta com o seu centro, mais firme você permanece, mesmo quando tudo ao redor estiver desmoronando. Marco Aurélio escreveu: "A paz vem de dentro, não a procure fora, e essa paz só se revela no silêncio, no espaço entre um pensamento e outro."
na pausa entre uma emoção e uma reação. A grande virada da sua vida pode não vir de uma grande conquista, de um elogio, de um sucesso. Ela pode vir num instante de total silêncio, quando você finalmente perceber que aquilo que você buscava no mundo todo sempre esteve aí, dentro de você. Por isso, a partir de hoje, desligue o ruído por alguns minutos e escute, porque a sua vida pode mudar no exato momento em que você parar de ouvir o mundo e começar a ouvir a si mesmo. Você não pode controlar o mundo, mas pode transformar completamente a forma como você reage a ele. E é justamente aí que mora o seu poder. Você carrega dentro de si todas as ferramentas para viver com mais clareza, equilíbrio e coragem. Não precisa esperar a semana que vem, o próximo mês ou uma nova fase da vida. Você pode começar hoje, porque a transformação real não começa com grandes revoluções externas, mas com pequenas decisões internas, silenciosas, firmes e consistentes. E se você sentiu que algo aqui fez sentido, então não para por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais fundo. Vai te ajudar a subir mais um degrau nessa jornada estoica. E se você aceitar esse convite, vai se tornar 1% melhor do que é agora, mais forte, mais consciente, mais livre. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo.